prática aplicada ao serviço público para essa prova do INSS. Como os senhores já viram, o prazo do último concurso já se esgotou e o INSS ele já começa a preparar um novo certame. Tenho orgulho de dizer que o nosso último curso para técnico do INSS foi o mais absoluto sucesso. Diversos mesmo, de nossos alunos conseguiram lograr êxito, né, em sua aprovação tão desejada e já estão hoje efetivamente trabalhando perante o INSS. Nossa disciplina é bem tranquila. Vocês vão ver que ela não tem problema nenhum. É lógico que algumas partes são decoreba, mas não é tanta coisa assim. Vai dar para encarar numa boa e principalmente vai dar para gabaritar a parte referente ao regime jurídico único. Agora, meus caros, vamos conversar algumas coisas. Primeiramente, o que é que eu fiz? Eu levei para vocês podem ver na área do aluno, 3 materiais. O primeiro é a Lei 8.112 toda atualizada. O segundo é uma tabelinha com os prazos da Lei 8.112. E o terceiro já é uma relação entre as infrações previstas na Lei 8.112 e a penalidade correspondente a essa infração. Então, são esses 3 materiais. Eu, de logo, vou pedir que o material da Lei 8.112, os senhores tenham sempre à mão. Por que ter sempre à mão? Porque vai ajudar e muito o estudo dessa aqui, nossa disciplina. Tá certo? Nós vamos seguir a ordem da lei. E vamos seguir a ordem da lei exatamente para ficar ainda mais fácil estudar a Lei 8.112 tendo o texto dela nas mãos. Tá certo? Nós vamos iniciar. De logo dizer que estou à disposição de vocês para quaisquer dúvidas. Vocês podem tirar essas dúvidas através do canal Sua Mensagem. Vocês podem tirar essa dúvida através das redes sociais. Lá no Facebook, os senhores me encontram como João Paulo Oliveira. E vai ser sempre um prazer estar nesse contato mais próximo com todos. Então, nossa missão é, primeiro, fazer com que vocês gostem do assunto. Segundo, para que, gostando do assunto, possamos gabaritar essa prova. Tá certo? Vou começar com uma rápida explanação. Para que a gente possa entrar efetivamente no regime jurídico único, nós precisamos saber o conceito de agentes públicos. E, meus caros amigos, quando nós falamos de agentes públicos, nós estamos falando de toda pessoa física que presta atividade de Estado. Então, se a pessoa presta alguma atividade própria de Estado, não importa se essa pessoa foi nomeada, se foi contratada, de qualquer maneira foi admitida a prestação do serviço público e, por conta disso, presta uma atividade própria do Estado, ainda que temporariamente ou sem remuneração, eu vou dar a essa pessoa o nome de agente público. E esse agente público é responsável por realizar as atividades próprias do Estado. Mas é óbvio que agente público é um conceito muito amplo, é um conceito que abarca uma série de situações. Nós temos nessa situação alguns agentes públicos que são remunerados, outros não. Outros são nomeados ou contratados porque se submeteram a um concurso público. Já outros são nomeados em virtude da confiança que têm. Outros tanto não têm sequer contrato ou ato com a administração e mesmo assim prestam atividades próprias de Estado. Por isso que agente público, na verdade, é um gênero. E esse gênero vai se subdividir em 4 espécies. Entre os agentes públicos, nós encontramos os agentes políticos. Além dos agentes políticos, os militares. Além dos militares, os terceiros em colaboração com o poder público. E, por último, nós encontramos também os chamados servidores estatais. Como é que nós temos? Vamos começar. Os agentes políticos. O que são agentes políticos, João? Agentes políticos, na realidade, são agentes públicos que acabam sendo eleitos ou têm a estrita confiança dos chefes do executivo. Por isso é que Celso Antônio Bandeira de Mello vai nos dizer que os agentes políticos são aqueles que ocupam os cargos de mais elevada hierarquia e, portanto, formam o arcabouço constitucional do Estado. O que é arcabouço constitucional, João? Na verdade, aqueles cargos que fundamentam o próprio Estado. São as chefias do Executivo, como a Presidência da República, o Presidente da República, os governadores, os prefeitos, seus assessores diretos, que são os ministros de Estado, os secretários estaduais, distritais e municipais. Nós ainda temos os membros do Legislativo,
e aí vai aparecer como agente político os senadores, senadores, deputados federais, deputados estaduais, deputados distritais, vereadores, e ainda se fala magistrados, para alguns membros dos tribunais de contas, etc. Depois nós temos os militares. Os militares são colocados como uma categoria diversa, né, dentro dos agentes públicos, porque os militares acabam tendo um estatuto bastante rígido. Como vocês sabem, aos militares é proibida a filiação a partido, aos militares é proibida a sindicalização, e tudo isso ocorre exatamente porque seu estatuto é extremamente rígido. Os terceiros em colaboração com o poder público. Meus amigos, quando nós falamos em terceiros em colaboração com o poder público, nós estamos falando de pessoas que não são vinculadas, não pertencem à intimidade de órgão ou entidade pública alguma. Eles não pertencem a essa intimidade. E se eles não pertencem a essa intimidade, isso significa que eles não estão vinculados diretamente a órgão ou entidade pública. É o que vai acontecer com jurados, é o que vai acontecer com os mesários, é o que vai acontecer com os terceirizados, como, por exemplo, isso para quem estuda em universidade pública, hoje estudou em universidade pública, lembra que a segurança e os serviços gerais dentro da universidade pública são terceirizados. O vínculo dessas pessoas não é com a universidade, o vínculo delas é com uma empresa, que por sua vez foi contratada para fornecimento de mão de obra. Então nós temos essa situação desses terceiros em colaboração com o poder público. E temos também os servidores estatais. São esses servidores estatais que acabarão por nos ocupar mais, porque é sobre eles que nosso assunto irá seguir. Quando se fala em servidores estatais, nós estamos, na realidade, trazendo uma situação em que alguns agentes públicos são vinculados à administração, desculpem a redundância, por um vínculo profissional. Esses agentes públicos que são vinculados profissionalmente têm o direito ao recebimento de uma remuneração. Quando nós falamos de servidores estatais, esses servidores estatais podem ser subdivididos entre servidores temporários, servidores seletistas e servidores estatutários. Servidores temporários, seletistas e estatutários. Ora, meus caros, quando nós falamos de servidores temporários, nós estamos, na realidade, falando daqueles apontados no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Esse artigo 37, inciso 9, nos mostra que quando houver excepcional interesse público que indique a utilização de servidores temporários, isso poderá ser feito pela administração pública, mas há necessidade de dois requisitos: a excepcionalidade da medida e a temporariedade do vínculo. Esses servidores continuarão vinculados, recebendo remuneração, até que a situação pela qual eles foram admitidos deixe de existir, mas há necessidade de um tempo certo. A legislação federal traça como tempo máximo, via de regra, 2 anos. Ora, João me dá um exemplo. Um determinado município teve um grande surto de dengue. O surto foi tão grande que o pessoal das equipes de saúde não foi suficiente para atender a todas as necessidades daquela epidemia. Então, o que é que faz? Se contrata médicos. Como o vínculo é temporário, não há necessidade de existir prévio concurso público. Embora algumas entidades ainda realizem o que eles chamam processo simplificado, tá? É um processo simplificado de admissão. Mas isso não é regra. A regra é que não exista concurso público. E esse processo simplificado de seleção, ele não é um concurso público por alguns motivos que veremos um pouco mais adiante. O importante agora é observar que esses servidores temporários vão atender a necessidades excepcionais e temporárias. Segundo, se fala aqui dos seletistas. Nós já observamos, aliás, vocês já observaram, que algumas entidades da administração pública, elas são regidas pelo direito privado, pelo menos em parte. Algumas entidades da administração pública são pessoa jurídica de direito privado. Sim, a administração tem pessoa jurídica de direito privado. É o que vai acontecer com as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Se a pessoa jurídica
é de direito privado, os seus servidores são regidos pela CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. E por serem regidas pela CLT, que recebe o nome de servidores seletistas. Não confundam os servidores seletistas com servidores estatutários. Os servidores estatutários estão ligados à administração através de um estatuto. Esse estatuto é uma lei de direito administrativo, portanto de direito público, que vai reger a atuação desses servidores. Daí vem o nome servidores estatutários. Segundo o Supremo Tribunal Federal, esses servidores estatutários são servidores de pessoas jurídicas de direito público. São pessoas jurídicas de direito público. E se são pessoas jurídicas de direito público, segundo o Supremo, não é possível que nelas exista servidores seletistas. Assim, os servidores seletistas vão estar vinculados a pessoas jurídicas de direito privado, enquanto os servidores estatutários estarão vinculados a pessoas jurídicas de direito público. Ora, já que nós estamos falando de servidores estatutários, observem, meus amigos, que como se trata de uma lei de direito administrativo, a competência legislativa para o estatuto é de cada entidade federativa. Por isso, a União tem o seu estatuto, os estados possuem seus estatutos, assim como os municípios. Nessa situação, então, observa-se que o estatuto que nós vamos estudar é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. Eu estou falando da famosa Lei 8.112 de 1990. Ela traz o Estatuto dos Servidores Públicos Civis. Por isso, às vezes eu recebo algumas mensagens. Mas, professor, o senhor falou de tal direito, mas eu trabalho no estado tal, e aqui não é assim. Aí não é assim porque o estado tal tem outro estatuto. Segundo o artigo 1º, e nós já podemos começar a acompanhar utilizando a lei, está aí na área de trabalho de vocês, a Lei 8.112 já enuncia que se trata ela do estatuto dos servidores públicos civis. Vejam que essa Lei 8.112, portanto, não se aplica aos militares, dos servidores públicos civis que estão vinculados à União, suas autarquias, inclusive as em regime especial, como as agências reguladoras, e as fundações públicas federais. Nesse caso, percebam que os servidores regidos pela Lei 8.112 são vinculados a pessoas jurídicas de direito público. Se fossem pessoas jurídicas de direito privado, seriam servidores seletistas. Mas eu tenho aqui como servidores, já que são pessoas jurídicas de direito público, eles são servidores estatutários. Essa é a lógica seguida pelo Supremo Tribunal Federal. Nessa situação, o que nós podemos observar é o seguinte: o que é que vai caracterizar o servidor estatutário? Além do fato de estar vinculado a uma pessoa jurídica de direito público. A Lei 8.112 também nos traz uma resposta. Não fiquem pensando que a Lei 8.112 é cheia de dúvidas, não, ela é cheia de respostas, é uma lei bastante completa, vocês vão gostar. A lei, no artigo 2º, vai nos dizer que os servidores públicos, nos termos da lei, são aqueles considerados como que possuem cargos públicos. Então, para que eu tenha um servidor estatutário, é necessário que ele esteja vinculado a uma pessoa jurídica de direito público e que, por sua vez, essa pessoa acabe tendo um cargo público, é o que diz o artigo 2º. Cuidado, tá, gente? Cuidado para vocês que estão aí em casa. Quem tem, vejam só os senhores, quem tem cargo público é estatutário. O seletista não possui cargo, o seletista possui emprego. E eu sei que vocês devem estar se perguntando, mas peraí, João, fala logo tudo completo. E os temporários? Gente, os temporários não possuem nem cargo nem emprego. O que a doutrina diz é que os temporários possuem função. É uma função especial. Tudo bem, então aqui nós temos os cargos públicos. O artigo 3º da lei nos diz o que é cargo público. Lá com o professor Éden, os senhores vão aprender
os princípios da administração, vão aprender ou revisar os princípios constitucionais expressos aplicáveis à administração. E vão perceber que para que a administração pública possa atuar, é necessário que a lei autorize essa atuação. É o que nós chamamos de princípio da legalidade estrita. A administração só poderá atuar quando a lei a autorizar a atuar. Nesse sentido, nós observamos que esses cargos públicos se constituem em centros. Aliás, ao invés de falar de centros, vou colocar que fica ainda mais fácil. São conjuntos de atribuições e responsabilidades. Atribuições e responsabilidades que são, em regra, criados e extintos por lei. Peraí, João, por que você falou em regra que são criados e extintos por lei? Porque, na realidade, quando se trata de cargo do Executivo, esse cargo pode ser extinto quando vago por decreto do Presidente da República. Lógico que eu estou falando tudo aqui em nível federal, só vamos estudar os servidores federais. Não nos interessa esse ponto da Lei 8.112, servidores estaduais ou municipais, só os servidores federais. Então, eles são criados e extintos por lei, via de regra. Estou falando dos cargos públicos, não poderia ser diferente. Pois para que uma pessoa física atue em nome do Estado através de um cargo é necessário lei. Por isso que o cargo é criado e extinto por lei. Esse cargo possui número certo. Meus amigos, o cargo possuir número certo significa que, em regra, eu só posso ter a quantidade de servidores que eu tiver de cargos. Por isso, meu caro amigo Anderson, que fica aquela alegria toda vez que você tem a notícia, olha, criaram novos cargos, puxa, beleza, vai ser mais fácil entrar. Por quê? Porque se eu tenho mais cargos, quer dizer, Anderson, que eu posso ter mais servidores. Se eu tenho mais cargos, eu posso ter mais servidores. Nessa situação, então, o que se observa é que os cargos existem em número certo e mais, eles têm uma denominação própria. Peraí, João, o que é ter denominação própria? Quer dizer, o cargo tem um nome. Todo cargo tem nome. E se os cargos possuem nomes, eu digo que, além do nome, ele também possui um número de identidade. Pois cada cargo é único, cada cargo tem a sua peculiaridade. Eu estou aqui hoje com o Anderson, meu amigo, e o Anderson, se eu disser, o Anderson é técnico do INSS, eu também. Eu não posso dizer, puxa, o Anderson, que legal, nós dois temos o mesmo cargo. Por que eu não posso dizer isso? Porque se eu falasse isso para o Anderson, eu estaria cometendo uma loucura. Pois cada cargo deve ser ocupado por apenas um servidor. Se eu digo que ele e eu temos o mesmo cargo, é como se nós dois, o Anderson, estivéssemos num cargo só. Nós temos cargos de mesma classe. Você é técnico, eu também sou técnico. São cargos de mesma classe. Ora, nessa situação, caso eu seja demitido, e o Poder Judiciário me reintegre, tem como saber exatamente quem estava ocupando o cargo que me pertencia. Porque o cargo possui uma denominação própria. E mais, os seus ocupantes são remunerados. Lembram-se quando eu disse que os servidores estatais, o vínculo deles era profissional, por isso havia uma remuneração, então eles são remunerados, mas são remunerados pelos cofres públicos. Pelos cofres públicos. Eles são remunerados pelos cofres públicos, tá certo? Então, é essa situação que se fala dos cargos públicos. Agora, quando se fala em cargo público, atenção, existe cargo público efetivo e existe cargo público em comissão. Sim, cargo público em comissão ou cargo público de confiança são sinônimos. Esses cargos são aqueles de livre nomeação e exoneração da autoridade competente. Quer dizer, são cargos cuja nomeação não é precedida de concurso. A autoridade competente irá fazer a nomeação e a exoneração quando bem entender, não precisa nem da justificativa, para que os senhores tenham ideia. Algumas pessoas me perguntam, mas João, aquele servidor que possui apenas um cargo de confiança, vocês conhecem alguns? Aquele que conhece alguém na administração, tem uma tal competência, que por conta disso é nomeado, sem ter concurso público e sem ter sequer um outro cargo efetivo. Isso é possível? É, sem problema nenhum. Agora, cuidado, porque muita gente pensa que, como o cargo em comissão não é precedido de concurso, que o servidor que o ocupa não é estatutário. E esse pensamento é incorreto. O servidor que o ocupa é estatutário. Basta ocupar um cargo
Não importa se esse cargo seja efetivo ou se esse cargo seja em comissão. Tá certo, meu caro amigo Anderson? Então, só um parêntese. Então, nós já vimos o que é um cargo público, um conjunto de atribuições e responsabilidades, em regra criado e extinto por lei, com número certo, denominação própria, sendo seus ocupantes remunerados pelos cofres públicos. Como os ocupantes devem ser remunerados pelos cofres públicos, isso significa que esses ocupantes, eles, via de regra, não podem trabalhar gratuitamente através daquele cargo público. Só para deixar isso bem claro para vocês. Eles não podem trabalhar, né, gratuitamente. É o que diz o artigo 4º da lei. É proibido, salvo nos termos da lei, o trabalho gratuito através de cargo público. Exatamente, porque o vínculo é um vínculo profissional. Pois bem, outro erro comum que eu vejo as pessoas comentando é dizer: eu sou servidor público e tenho contrato com a administração. Errado. Quem tem contrato com a administração é seletista. O vínculo que liga o servidor estatutário à administração é chamado de investidura. E esse vínculo, chamado investidura, é um vínculo de direito administrativo, que vai vincular o servidor à administração pública, só que se diz que esse vínculo é um vínculo institucional. João, mas peraí, eu estou fazendo esse concurso agora, não entendo esses termos de institucional. O que eu preciso que vocês saibam? Que o vínculo denominado investidura, que é aquele que vai trazer direitos e responsabilidades para o servidor, assim como direitos e responsabilidades para a administração, sim. A administração tem responsabilidades. Observem só, a principal delas qual é? Pagar a remuneração prevista em lei. Não é responsabilidade, Anderson? Então há um vínculo entre as duas. Só que esse vínculo não surge de um contrato. Ele surge diretamente da lei quando há um ato que o cria. Então, a investidura é uma relação jurídica entre o servidor estatutário e a administração, mas ele não é contrato. O artigo 5º da norma vai nos falar que, para que ocorra essa investidura, há necessidade de alguns requisitos que são requisitos básicos. Esses requisitos básicos estão no artigo 5º da lei. Entre esses requisitos básicos, para a investidura, nós vamos ter, primeiro, a nacionalidade brasileira. Então, o sujeito precisa ser brasileiro nato ou naturalizado. Uma coisa interessante, volta aqui, Anderson, rapidinho. Uma coisa interessante, preciso comentar com vocês. Uma certa feita, uma aluna minha perguntou: professor, qual a diferença entre a Lei 8.112 e a Lei 8.666? Porque muita gente acha essas duas leis verdadeiros bichos papões, mas não são. Tá certo? O que acontece é que há uma diferença entre essas. Eu, por exemplo, acho a 8.666 muito mais difícil. Apesar de ser uma lei menor, pois seus dispositivos são muito grandes. Trazem muitos termos técnicos. A Lei 8.112 não, ela é mais direta. Só que a Lei 8.112, ela é altamente explicativa, mas ela é cheia de exceção. Da mesma forma que eu digo aqui que a nacionalidade brasileira é requisito básico, eu já digo para vocês que existe uma exceção. A própria lei, no artigo 5º, me parece parágrafo 2º, me perdoem se eu estiver equivocado no que tange ao parágrafo, mas é no artigo 5º, ou no 3º, o artigo 5º, parágrafo 2º, ou parágrafo 3º, que vai acabar nos dizendo o seguinte: olha, é possível que estrangeiros ocupem cargos públicos. Peraí, João, puxa, você acabou de falar nacionalidade brasileira como requisito básico. Verdade, falei, e está na lei. Artigo 5º, inciso 1º. Agora, o que é importante observar é que nós temos, além disso, uma exceção. Quando se trata, dica de prova, de professores, técnicos e cientistas estrangeiros, só pode ser isso, vou repetir, professores, técnicos e cientistas estrangeiros, nessas três situações, eles poderão ocupar cargos públicos. Quer dizer, eles são estrangeiros. Não confundam estrangeiros com brasileiros naturalizados, gente. Eles sequer naturalização possuem, mas em se tratando de professores, técnicos e cientistas, eles podem ocupar cargos nas universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais. Universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais. O estrangeiro pode ocupar. Então, aí nós temos de ter muito cuidado com a prova. Porque quando a prova traz uma expressão simples, direta, ela está querendo falar a regra. Vou dar um exemplo, Anderson. A nacionalidade brasileira é requisito básico para investidura em cargo público. Verdadeiro, não está aqui?
Agora, se disser assim, Anderson, em qualquer caso, só podem ocupar cargos brasileiros, já está errado. Ou em qualquer caso, e o só, estão retirando a possibilidade da exceção. Como existe a exceção dos estrangeiros, nós teríamos uma questão que assim trouxesse equivocada, a questão seria errada. Tá certo? Então, vamos observar a nacionalidade brasileira, o primeiro requisito, com aquela exceção que nós acabamos de ver. B, o gozo dos direitos políticos. O gozo dos direitos políticos. Tá? A pessoa não pode ter nenhuma das situações apontadas no artigo 15 da Constituição Federal. C, a quitação militar e eleitoral. Não preciso nem dizer que essa quitação militar é para as pessoas do sexo masculino. E a quitação eleitoral. Tá? A quitação eleitoral, se ela não existir, impede até a posse. Vocês já pensaram um sujeito, depois de tanto estudar, deixar de tomar posse por conta de R$3 que é a multa eleitoral? Pelo amor de Deus, né? D, a idade mínima de 18 anos. Outra coisa que me perguntam sempre, mas João, e o menor emancipado, ele pode ser empossado em cargo público? Não, porque a norma não fala em emancipação, a norma fala em idade. A idade de 18 anos. E o nível de escolaridade exigido para o cargo. E F, a aptidão física e mental. Por isso a própria lei vai dizer que o sujeito só será empossado em cargo público após ser declarado apto física e mentalmente, tá? Pelo Conselho Médico competente. Pois bem, dica de prova. A jurisprudência considera que esses requisitos devem ser cobrados na data da posse. Eles não podem ser cobrados para a realização do concurso público, eles são cobrados da data da posse. Então, por exemplo, vocês podem fazer o concurso público sem o nível de escolaridade exigido, desde que na data da posse esse nível de escolaridade venha a ser completado. E para a gente finalizar esse bloco, só dizer o seguinte, tá, gente? Esses são requisitos básicos. Anotem isso na mente de vocês, que isso cai muito. Outros requisitos também podem ser criados. Só que eles devem ser criados por lei. Outros requisitos podem ser criados, mas devem ser criados por lei. Tá certo? Então, essa situação aqui que nós vamos observar. Tá? Então, eu não posso ter a criação de outros requisitos através de decreto, através de resolução, nada. Outros requisitos podem ser criados, mas esses outros requisitos devem ser criados por lei. Tá certo, gente? Vamos dar uma pequena pausa e daqui a pouquinho retornamos.